Olha, todo mundo já ouviu falar do Dom Quixote, certo? Aquele cavaleiro famoso que sai por aí lutando contra moinhos de vento. Mas a história de como esse livro nasceu é, sério, tão fantástica quanto as próprias aventuras dele. E o mais incrível é que tudo começou num lugar bem sombrio. E é aí que a gente já começa com uma ironia gigantesca. Quem revela isso é o próprio autor, Miguel de Cervantes, logo no início da obra-prima dele. A ideia para o maior romance do mundo surgiu enquanto ele estava preso. E é esse contraste, sabe, entre a escuridão da cela e a imaginação sem limites que é o nosso ponto de partida. Então, para a gente entender essa história direito, primeiro a gente precisa separar as duas figuras que muitas vezes se confundem na nossa cabeça. De um lado, o personagem, que virou um ícone. Do outro, o homem de carne e osso, cuja vida foi qualquer coisa menos um conto de fadas. Então, vamos lá. De um lado, a gente tem essa imagem super popular do Dom Quixote, o cavaleiro idealista, meio louco. E do outro, a gente tem o Miguel de Cervantes, um cara que passou por dificuldades que a gente mal consegue imaginar. O ponto-chave aqui é que a fantasia do cavaleiro nasceu justamente da realidade duríssima do autor. A vida do Cervantes foi uma sequência de perrengues. Ele foi soldado, foi ferido gravemente em combate, ficou com um dos braços inutilizado, foi capturado por piratas, passou 5 anos como escravo e, quando finalmente voltou para casa, virou coletor de impostos e acabou preso. É fascinante pensar que um homem que viveu privado de liberdade escreveu a história definitiva sobre o poder da imaginação. E aqui vem talvez a maior surpresa de todas. O Cervantes não sentou e pensou, vou escrever o primeiro romance moderno da história. Não, a verdade é que ele meio que tropeçou nessa obra-prima. E a prova disso vem do próprio Cervantes. Olha só o que ele diz. Ele se via como um padrasto da sua própria criação. É como se a história tivesse ganhado vida por conta própria, sabe? Quase que fugindo do controle dele. Fica muito claro que não existia um grande plano por trás de tudo. O processo foi todo orgânico. Uma coisa foi levando a outra. Segundo o especialista John Rutherford, o livro foi evoluindo no improviso. Começou como um conto bem curtinho, uma fábula. Mas aí, Cervantes teve a ideia de adicionar o Sancho Panza, e isso mudou tudo. Criou uma dinâmica, uma química nova. Depois, para tirar sarro dos próprios romances de cavalaria, ele inventou narradores falsos. E a história foi crescendo, e quando ele viu, tinha um romance épico nas mãos. E vamos focar um pouquinho nessa adição, porque ela não mudou só o livro do Cervantes. Ela mudou a literatura para sempre. A chegada do Sancho Panza. Pensa só, antes de Dom Quixote, o humor nos livros vinha principalmente das situações, das confusões. Mas a relação entre o cavaleiro sonhador e o seu escudeiro pé no chão criou uma coisa nova. A comédia que nasce do choque de personalidades. O humor vem de quem eles são. No começo, eles são quase estereótipos, né? O louco, que tem seus momentos de clareza, e o tolo, que, de vez em quando, solta uma pérola de sabedoria. Mas conforme a história avança, eles evoluem. Se tornam profundamente humanos, amigos de verdade, tão complexos que um começa a influenciar o outro, borrando aquela linha entre o que é loucura e o que é bom senso. E se tudo isso já não fosse revolucionário bastante, o Cervantes foi ainda mais longe. Na segunda parte do livro, ele fez uma coisa que, até hoje, deixa todo mundo de queixo caído. Cervantes joga essa pergunta no ar: o que acontece quando um personagem de ficção descobre que é famoso no mundo real? Porque foi isso que aconteceu. A primeira parte de Dom Quixote foi um sucesso estrondoso, e o Cervantes, de forma genial, usou essa fama como parte da própria história. Então, olha só que loucura. Na parte 2, os personagens encontram pessoas que já leram sobre as aventuras deles na parte 1. Dom Quixote e Sancho Panza viraram celebridades dentro do próprio universo. E para completar, um autor anônimo publicou uma continuação falsa. O que o Cervantes fez? Ele colocou esse livro falso dentro da trama, com o Dom Quixote dele lendo a cópia e mudando os planos de viagem só para provar que o impostor estava mentindo. É uma das primeiras e mais brilhantes metaficções da história. Mas aí fica a pergunta: como uma obra de 400 anos, cheia de piadas e jogos de palavras daquela época, continua tão viva hoje em dia? A resposta está numa arte que muitas vezes é invisível: a tradução. O próprio Cervantes já sabia que isso seria um desafio. Ele fez uma comparação ótima. Disse que traduzir é como olhar uma tapeçaria pelo lado de trás. A gente consegue ver as figuras, mas está tudo cheio de fios, de nós que atrapalham a visão. A grande arte do tradutor é justamente esconder esses fios.
Vamos pegar um exemplo prático que o tradutor Hernani só enfrentou. Numa cena, um personagem faz um jogo de palavras que, se a gente traduzir literalmente, perde toda a graça. A expressão original em espanhol brinca com hechuras, que é tipo feituras, e deshecho, que é desfeito. Literalmente não faz sentido nenhum em português. Olha a solução criativa do Cissó. Ele recriou o trocadilho usando feito e desfez. Ele não traduziu as palavras, ele traduziu a intenção, o humor. Isso mostra a criatividade imensa que o trabalho exige. E essa frase do só é muito bonita. Ele se coloca com uma humildade enorme, não como um criador, mas como um escudeiro, ajudando Cervantes a lutar as batalhas dele em outra língua. É um trabalho para garantir que a genialidade do autor consiga atravessar séculos e fronteiras. Tá, então depois de tudo isso, o que faz esse livro, que nasceu quase por acidente, que foi improvisado por um ex-escravo numa prisão, ser tão importante até hoje? Bom, resumindo, ele simplesmente inventou o romance como a gente conhece. Criou personagens complexos, com humor que vem de dentro deles, e brincou com os limites entre autor, leitor e personagem de um jeito que ninguém nunca tinha feito antes. E aqui está a ideia central de tudo. O Dom Quixote enlouqueceu de tanto ler. Ele tentou viver a vida dele como se a vida fosse um livro. Então, no fundo, a obra inteira é uma grande exploração sobre como as histórias que a gente consome acabam moldando a nossa própria realidade. E isso nos leva direto para uma reflexão final. Hoje, a gente vive mergulhado em narrativas que construímos online. Criamos versões idealizadas de nós mesmos, nossos avatares. A gente luta por causas em bolhas digitais e muitas vezes perde um pouco o contato com o que é real. Pensando bem, a loucura do Quixote talvez nunca tenha sido tão atual.